Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Mendonça, eu sou sócio da Plano A Consultoria Contábil Digital e eu tenho visto em alguns fóruns, alguns questionamentos de clientes, de alguns escritórios que eles não sabem como é que funciona o cálculo do Simples Nacional. Então hoje eu estou aqui para mostrar como é que funciona esse cálculo na prática para você, tá bom? Eu montei aqui uma planilha, um racional de cálculo do Simples Nacional com alguns valores fictícios, né? Então, para mostrar exatamente como é que funciona. Então, o cálculo do Simples Nacional ele não é tão simples assim, tá bom, pessoal? Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam saber. Mas, se você souber, você consegue prever a sua alíquota efetiva antes mesmo de você estar faturando emitir a sua nota fiscal desse mês. Então, nesse exemplo que eu estou dando, eu vou utilizar o anexo 3, uma empresa prestadora de serviço, e tem alguns faturamentos que eu vim desenhando aqui. Então, a primeira premissa do cálculo do Simples Nacional, ela é a utilização do faturamento dos últimos 12 meses. Então, é a base do cálculo do Simples Nacional da alíquota efetiva. Então, assim, é o faturamento dos últimos 12 meses. Aí você pode pensar, poxa, mas a minha empresa acabou de ser constituída, eu não tenho 12 meses ainda, então como é que vai ser? Vai ser feito um cálculo médio do seu faturamento projetado para os próximos 12 meses. Então, se você emitir uma nota fiscal de R$1.000, o sistema da Receita vai pegar os seus R$1.000, multiplicar por 12, vai chegar no valor do faturamento estimado de R$12.000 e vai fazer a aplicação da tabela do anexo correspondente, tá bom? Então vamos lá, vamos vir aqui para a planilha, pessoal. Eu tenho aqui 12 meses de faturamento acumulado, então chegamos aqui num saldo de R$157.000. Então esses R$157.000, para o Simples Nacional no anexo 3 a gente está na primeira faixa, então eu vou ter um valor de 6% de anexo. O valor a deduzir é zero, nesse caso, então eu vou ter uma alíquota efetiva de 6%. E aí, faturei nesse mês, nesse exemplo, o valor de R$35.000. Nota que ele não aparece aqui ainda. Faturei 35 mil, apliquei 6%, a minha guia é R$2.100 que eu vou ter que recolher no dia 20 do mês seguinte a esse faturamento, a essa apuração de R$35.000. No nosso exemplo, esse R$35.000 é um faturamento de dezembro do ano de 2022, tá bom? Então, beleza. Vamos para o próximo mês. Os R$35.000 que a gente acabou de colocar aqui, ele vai aparecer aqui nessa competência de dezembro e eu vou cortar o último mês aqui. Então, eu troco dezembro de 2022 por dezembro de 2021. Logo, eu continuo ficando com 12 meses de faturamento, R$191.000, já pulamos para a segunda faixa, porque a primeira faixa ela termina com 180 mil. Pulamos aqui para a segunda faixa, temos uma alíquota de 11,2, um percentual de um valor a deduzir, perdão, de 9.360. E aí eu chego numa alíquota efetiva de 6,30%. Como é que a gente chega nessa alíquota efetiva, pessoal? Porque esse cara, ele é volátil, ele é importante você saber como é que faz esse cálculo para a gente prever o que vai acontecer lá na frente, para montar um fluxo de caixa para sua empresa, para você não ser pego de surpresa, mas eu previ aqui que eu ia pagar um montante de X, agora eu tenho que pagar X mais Y. Não, vamos montar essa projeção. Então, como é que ele funciona? Eu vou pegar aqui meu faturamento acumulado, tá bom? Aqui, dos últimos 12 meses. Eu vou aplicar a minha alíquota efetiva, alíquota do anexo, perdão, aqui. Eu faço um vezes o outro. Depois eu retiro o valor a deduzir. Eu vou chegar em um número. Esse número que eu chegar, eu vou dividir pelo faturamento do mês. E aí eu chego na minha alíquota efetiva. Quando eu cheguei na alíquota efetiva, eu vejo quanto eu faturei nesse mês. Nesse exemplo, 7.500. E aí eu vou aplicar a nossa alíquota efetiva de 6,30%. Então o meu simples vai ser R$472. Então eu tenho 6,30, 7.500, R$472 de guia, tá bom? Esses 7.500, aí agora daqui para frente sempre vai ser assim, pessoal. O 7.500 ele vai subir aqui e eu vou cortar o último mês. Então 7.500 foi um faturamento de janeiro de 23. Ele vai subir aqui como janeiro de 23 e eu corto janeiro de 22 para continuar com 12 meses de faturamento. E assim sucessivamente. Onde é que mora o problema, pessoal, aqui do Simples Nacional?
ele mora que quando você sobe ou você tem um faturamento muito acentuado em um mês específico, então, por exemplo, isso acontece muito com empresas de consultoria, né? Então, assim, eu tenho lá, eu presto uma consultoria, vou fazendo o jogo aqui do anexo 3 com o anexo 5, utilizando o fator R, que eu expliquei num outro vídeo que eu posso deixar aqui embaixo, o link dele. E aí, o que acontece? Chega num determinado mês, eu vou lá e tenho aquela porrada de faturamento. Então, eu estou faturando 30 mil, 35 mil, 30 mil, 35 mil, do nada me aparece um faturamento de 250 mil reais. Eu vou lá e coloco os 250 mil reais dentro, emito a nota fiscal. Poxa, legal, né? Você faturar 30, bota 250 mil reais para dentro da empresa, é muito legal. Só que acontece que você tem que saber que no seu planejamento, esses 250 mil reais que você colocou para dentro da sua empresa, ele vai impactar a sua apuração do Simples Nacional pelos próximos 12 meses. Então, se você pagava uma alíquota inferior, você pode ter certeza que a sua alíquota vai ficar maior, mesmo você faturando o seu faturamento médio, por exemplo, de 30, 40 mil. Então vamos lá, voltando aqui para a planilha, eu estou dando esse exemplo aqui. Então eu venho aqui na segunda faixa até que eu tomo aqui um 247 mil de faturamento. Bem legal, né? Então a gente vê aqui, ó, 50, 17, 30, 60, 247 mil reais. Nesse mês aqui que eu faturei 247 mil reais, você repara que eu tenho uma alíquota não tão grande, porque eu estou com um faturamento acumulado de 255 antes 157. Então eu subi, ó, 1,5 ponto percentual aqui ao longo desses meses, né? Só que quando eu colocar os 247 no mês seguinte, aqui, ó, que ele vai aparecer aqui na planilha, os 247, você repara um salto de quase 3%. Então eu tenho aqui, ó, 7,5%, eu vou para 10% basicamente. E aí esses 10% eles vão perdurar porque os 247 ele vai ficar comigo há 12 meses. E eu cortei um saldo de 2,750 que eu tive no mês anterior, que ficou zero. Então o meu faturamento acumulado passa a ser de 255 para 500 mil reais. Então esses 10% ele vai continuar ou subir. Continuar ou subir, depende do seu faturamento. Tá bom? Então é isso, pessoal. Então vamos tomar cuidado com esses faturamentos. Vamos tomar cuidado em colocar sócio dentro da sua empresa. Mas tem um amigo que está precisando emitir uma nota fiscal aqui e tal. Saiba que a nota fiscal que ele emitir vai poluir o seu Simples Nacional pelos próximos 12 meses. Então ele emitiu uma nota. Putz, eu fui ajudar um amigo, eu emiti uma nota fiscal para ele. Vai poluir o seu faturamento. Entendeu? Vai poluir o seu imposto e você vai pagar mais, pode ser que não muito mais, mas você vai pagar mais imposto pelos próximos 12 meses por conta disso, tá bom? Então esse é mais um alerta que eu estou deixando. Se você tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, eu vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo também no primeiro comentário, você pode clicar e falar comigo, eu vou ter todo o prazer de resolver e de te ajudar nas suas questões aí empresariais e tudo mais, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado, até mais. Tchau.